Há dias em que a pessoa acorda cansada, e não é um cansaço comum. O corpo até descansou, mas a alma parece pesada, arrastada, como se tivesse carregado algo durante a noite inteira. Nada de concreto aconteceu, mas existe um incômodo silencioso, difícil de explicar. É aquele tipo de desgaste que não passa com café, nem com distração, nem com mais horas de sono. É um sinal sutil de que algo invisível está tocando o interior. Pouco a pouco, os pensamentos começam a se repetir, sempre negativos, sempre puxando para baixo. Situações simples viram conflitos, ambientes antes tranquilos parecem carregados, e a sensação de estar travado vira rotina. A pessoa tenta avançar, tenta reagir, mas sente que algo a puxa para trás. Não é falta de fé, nem falta de esforço. É uma batalha que acontece em silêncio, longe dos olhos, mas muito perto do coração. O mal raramente se apresenta de forma escancarada. Ele se infiltra, assim como o cupim que não derruba a casa de uma vez, mas vai corroendo por dentro até a estrutura enfraquecer. Quando a pessoa percebe, já não é um problema isolado, é um peso constante. E reconhecer isso não é medo, é sabedoria espiritual. Porque quando a alma entende que precisa de proteção, ela começa, mesmo sem perceber, a procurar um escudo que nunca falha. E essa busca prepara o caminho para algo maior que vem a seguir. Talvez você ache estranho, mas não é coincidência estar aqui agora. Muita gente acredita que oração só funciona quando tudo já está perdido. Mas a verdade é quase o oposto. A oração mais poderosa é aquela feita no momento em que a alma percebe que algo não vai bem, mesmo sem saber explicar. Esse cansaço sem motivo, essa inquietação constante, essa sensação de estar sempre lutando contra algo invisível, nada disso é por acaso. Existe uma batalha que não aparece nos noticiários, nem se resolve com soluções rápidas. É silenciosa, persistente e emocionalmente desgastante. E enquanto muitos tentam ignorar, outros sentem no fundo do coração que precisam de proteção espiritual. A boa notícia é que, quando o mal tenta se aproximar, Deus sempre prepara um abrigo. E ao longo dos séculos, esse abrigo tem nome, tem força e tem intercessão. Hoje você vai entender por que a oração de São Bento atravessa gerações, fecha portas invisíveis e restaura a paz que parecia perdida. Mais do que ouvir palavras, você vai sentir algo se alinhar por dentro. E se permitir esse momento agora, pode ser exatamente o passo que faltava para que algo começasse a mudar. São Bento não é apenas uma figura do passado, nem um nome antigo repetido em orações. Ele é lembrado porque viveu batalhas reais, enfrentou tentações, perseguições e ataques que não eram apenas humanos. Desde cedo, compreendeu que a verdadeira força não estava no confronto direto, mas na vida de oração, disciplina e entrega total a Deus. E foi exatamente essa fidelidade que o transformou em um sentinela espiritual, alguém que permanece de pé, mesmo quando os séculos passam. A cruz que carrega o nome de São Bento não é um amuleto, nem um objeto de superstição. Ela é um sinal de autoridade espiritual, um lembrete de que o mal reconhece quando existe alguém protegido por Deus. Assim como uma criança que atravessa a rua segurando firme a mão do pai, o perigo continua existindo, mas não tem permissão para tocar. A presença do Pai não elimina o risco, mas garante proteção. E é isso que a intercessão de São Bento representa. Quando alguém recorre a São Bento em oração, não está falando sozinho. Está se colocando sob um escudo que atravessa gerações, sustentado pela fé de quem já venceu batalhas semelhantes. Existe uma segurança que começa a nascer nesse momento, uma confiança silenciosa que acalma o coração. E quando essa confiança se estabelece, ela revela algo ainda mais profundo, porque todo escudo protege, sim, mas também mostra onde ainda existem frestas que precisam ser fechadas. Ninguém abre uma porta para o mal de forma consciente.
Isso é importante dizer. As aberturas espirituais quase sempre surgem aos poucos, em silêncios prolongados, em dores guardadas, em feridas que nunca foram cuidadas. Medos acumulados vão se empilhando. Mágoas antigas criam raízes, e palavras negativas, ditas por outros ou por nós mesmos, passam a ser aceitas como verdade. Tudo isso vai ocupando espaço dentro da alma, sem que a pessoa perceba. A falta de oração constante não costuma parecer um problema no início. A pessoa segue vivendo, trabalhando, resolvendo as coisas do dia a dia, até que algo começa a faltar. Não é Deus que se afasta, é a escuta que se enfraquece. E quando a escuta se perde, o coração fica mais vulnerável. É nesse terreno que o peso cresce, que a inquietação se instala e que o mal encontra brechas para confundir, desanimar e dividir. Imagine uma casa com janelas abertas durante a noite. A janela não chama o ladrão, mas facilita a entrada. Da mesma forma, essas brechas não significam culpa, mas pedem atenção. Reconhecê-las não é motivo de medo, é um ato de maturidade espiritual. Porque quando a pessoa identifica onde o vento entra, ela também descobre onde precisa fechar. E esse fechamento não acontece sozinho. Ele começa com um gesto simples, profundo e consciente, que muda tudo a partir de dentro. Neste momento, a pessoa já não escuta apenas com os ouvidos, mas com o coração. É aqui que o corpo começa a acompanhar a alma. Colocar a mão sobre o peito não é um gesto vazio. É um sinal de presença, de quem decide parar por alguns instantes e se ouvir por dentro. A respiração fica mais lenta, mais profunda, e aos poucos o barulho do mundo vai diminuindo. Antes da oração agir, a alma precisa se permitir ficar em silêncio. A entrega não exige palavras bonitas, nem fórmulas complicadas. Ela acontece quando alguém reconhece que está carregando mais do que consegue suportar sozinho. É o momento de apresentar a Deus aquilo que pesa, o que se repete, o que confunde e até o que não se entende. Não há julgamento aqui, apenas acolhimento. Aquilo que foi pesado demais até para a alma não foi feito para ser carregado sozinho. Fechar portas invisíveis é um ato interior. Não acontece com força, mas com confiança. Assim como alguém que deixa uma bagagem no chão depois de uma longa caminhada, a pessoa começa a soltar o que vinha apertando o coração. E quando essa entrega é verdadeira, algo muda no ambiente, no pensamento, na respiração. É como se o espaço estivesse finalmente preparado. Porque o que vem a seguir não é apenas uma oração, é um encontro de poder. Agora, tudo desacelera. As palavras já não são apenas ouvidas, elas são sentidas. A oração começa como quem acende uma luz no escuro. Devagar, mas com firmeza. Invoca-se São Bento não como alguém distante, mas como um guardião presente, um intercessor que caminha ao lado. A cruz se torna imagem viva, erguida como um escudo invisível, firme entre a alma e tudo aquilo que tenta feri-la. Cada frase pronunciada carrega autoridade espiritual. Não é um pedido frágil, é uma declaração de fé. Que todo mal se afaste, que toda influência contrária seja quebrada, que nenhuma palavra negativa tenha mais poder. A mente começa a visualizar uma muralha de luz ao redor do coração, um círculo de proteção que não se rompe. Onde antes havia medo, agora existe firmeza. Onde havia confusão, nasce clareza. E então, o silêncio. Um silêncio breve, mas cheio. Não vazio, não desconfortável. Um silêncio que acolhe, que sela, que confirma. É nesse espaço que a oração continua agindo. Mesmo sem palavras. Algo se reorganiza por dentro. Algo se alinha. A alma reconhece que não está mais sozinha na batalha. E quando essa certeza se instala, ela naturalmente conduz para um estado novo, um lugar onde a paz começa a permanecer, mesmo depois da oração. Depois da oração, algo muda.
mesmo que a pessoa ainda não saiba explicar. A paz que chega não é a ausência de problemas, nem o fim imediato das lutas. É uma presença. É como se Deus ocupasse um espaço que antes estava tomado pelo medo, pela ansiedade ou pela inquietação. A batalha pode até continuar, mas agora o coração não está mais desprotegido. Existe uma segurança silenciosa que começa a envolver tudo. Talvez os pensamentos ainda tentem voltar. Talvez algumas situações não se resolvam de imediato. Mas o peso já não é o mesmo. Assim como depois de uma tempestade o céu ainda carrega algumas nuvens, o pior já passou. A oração não apaga a história, mas muda a forma como ela continua. Algo foi tocado no invisível, e quando isso acontece, os reflexos começam a aparecer aos poucos no visível. Seja qual for a luta que trouxe a pessoa até aqui, é importante guardar isso no coração. Quando a paz permanece, é sinal de que Deus já entrou em ação. Não é sugestão, é confirmação. A proteção foi ativada, o mal foi confrontado, e a alma agora repousa sob um cuidado maior. E essa experiência não termina aqui. Ela se fortalece cada vez que a fé é colocada em movimento. Se essa oração tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários, com fé e intenção: afastai de mim todo o mal. Não como uma frase qualquer, mas como uma declaração espiritual, como quem sela aquilo que acabou de viver. Cada palavra escrita com fé também é uma forma de oração. Se sentir no coração, curta este vídeo como um gesto simples, mas poderoso. Não é sobre números, é sobre concordância espiritual. E pense agora em alguém que anda carregando um peso invisível. Alguém que precisa de proteção, de paz, de um sinal de Deus. Compartilhar essa oração pode ser exatamente o abrigo que essa pessoa estava procurando. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Ative as notificações para continuar fortalecendo sua fé, sua alma e seu caminho espiritual. Isso não é apenas engajamento, é evangelização. É permitir que mais corações encontrem refúgio quando o mal tenta se aproximar.